pessoal, bem-vindos a mais uma live e o tema de hoje é o destino no seu mapa da alma. Vamos conversar sobre como funciona a questão do destino no seu mapa e como, na verdade, a gente pode fazer para literalmente, quem sabe, prever o futuro. Vamos ver, né? Como que vai ser isso, será? Como que vai ser isso? Gente, demorei um pouquinho mais hoje para chegar, né? Tava gravando outra live, uma outra roupa até arrumar as coisas aqui, mudar de cenário, enfim. Leva um tempo, né? Mas é isso, gente. Tô de rosa hoje em homenagem ao amor, tá? Para que todos vocês se sintam muito amados. Para que essa energia amorosa inunde a sua semana. Tá bom? Olá, Valdemar, Leide, Duda, mãe da Duda, Mariane, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? A conversa de hoje vai render, vocês não têm nem ideia. Oi, Rê, tudo bem? Gente, nós estávamos no clã conversando sobre essa questão. A Leda trouxe isso ontem, acho que ela vai entrar também aí. E vocês vão ver, cara. É um negócio assim, impressionante mesmo, porque, na verdade, se você começar a parar para pensar, gente, veja comigo, será que não foi uma das primeiras coisas que o ser humano começou a se questionar na vida? Da onde viemos e para onde vamos, né? E como vamos? Oi, Ana Paula, Janete, bem-vindas, queridas. Bem-vindas. Né? Como que é o destino? Principalmente, gente, hoje eu vou falar para vocês como a astrologia funciona. Porque você pode saber que funciona. Mas como funciona? Como que pode um planeta influenciar aqui? Tem uma explicação para isso. Bem legal, inclusive. Bem legal. Vocês vão gostar muito de ouvir, inclusive. Boa noite, tá, gente? Bom, como é de praxe, eu vou esperar um pouquinho para começar o conteúdo, né? Já são 9h10, mas eu comecei um pouco mais tarde hoje, então eu vou esperar mais uns 4 minutinhos aí, mais ou menos, pra gente começar. Enquanto isso, queria dizer pra vocês que o eclipse do dia 19 está se aproximando. E eu vou fazer uma live sobre isso também, tá, gente? Falar bastante sobre isso pra vocês, porque é um momento que vai impactar a gente aí por, no mínimo, mais 1 ano e meio. O último eclipse forte que a gente teve, assim, foi em 2019, no fim do ano, gente. E logo depois veio o quê? A pandemia. Então, assim, eclipses trazem grandes mudanças a nível planetário mesmo, assim. E no seu mapa você vai estar podendo observar o que mais vai ser transformado, tá? Na sua vida mesmo, assim, também. Então, enfim. Vai ser profundo, bem profundo mesmo. Oi, Li, bem-vinda. Bem-vinda, querida. Regina, vamos nos encontrar. Gente, a Regina mora em Curitiba. Minha amiga e aluna. Primeiro amiga, depois aluna. Aluna e professora também, super mestra. Né, Rê? É isso, gente. Olá, Olga. Bem-vinda. Bem-vindos todos. E hoje, gente, eu vou querer até, de verdade mesmo, assim, a participação de vocês, tá? Quero mesmo que quem puder contribuir, porque esse é um assunto que, assim, ele não tem muito fim, né? Na verdade, ele vai ter fim, eu acho, quando a gente chegar num nível de evolução muito grande mesmo, assim, né? Vocês vão ver que até, cara, assim, tem toda uma questão, assim, sobre o destino e o nosso grau evolutivo aqui na Terra também, tá? Então eu vou também falar bastante sobre isso hoje, né? Enfim. Gente, vou esperar mais um pouquinho, tá? Mais uns 2 minutinhos já e a gente já começa. Eu falei pro pessoal, gente, no começo da live que eu tô hoje de rosa, pra estimular o amor em vocês, tá? Pra estimular que essa semana aí seja repleta de muita bênção
em termos amorosos também para todo mundo, né? Que a gente consiga ver o mundo com mais amor e com olhos, cara, olhos calorosos, assim, né? Enfim, ainda mais, né, numa segunda que é o começo da semana, enfim. Gente, contem pra mim, como é que foi hoje o dia de vocês em termos energéticos, assim? Fluiu bem? Foi meio complicado? Foi meio tenso? Tu se sentiu com bastante energia, com pouca energia? Escreve aí pra mim. Fala aí. Me conta um pouco. Quero fazer um teste, na verdade. Vê aí. Quero comprovar uma coisa. Eu sou amor. Ó, até parei de tomar água. É isso. É isso. Tem que parar de ficar tomando muita água, né? Senão, meu Deus do céu. A live geralmente demora 1 hora, eu fico... Dá vontade de ir ao banheiro o tempo inteiro, né? Mariane falou que tava pesado pra ela. Mariane, eu te chamei de Mariane, eu acho que a vida inteira, né? Não sei porque, eu sempre lia Mariane. Mariane também é lindo, mas gosto muito de Mariane também, olha só. Não fluiu, sono, muito sono. Olha só, gente, eu acho que o padrão vai se confirmar, sabia? De verdade. Quero ver que as pessoas vão falar também. A Duda eu já sei, mais ou menos, assim, como é que foi pra ela. Porque ela me falou antes, né? Dia tranquilo, estava com a minha mãe, a Lilian. Estou bem elétrica, agitada com energia. Coisa boa. Então, por que eu perguntei isso, gente? Porque pra mim hoje o dia foi bem estranho. Foi esquisito, assim. Foi bem esquisito. Inclusive eu tive que... Cara, Então, igual a Mariane falou pra gente aqui, o meu dia começou bem tranquilo, assim, leve até. Eu tive uma reuniãozinha de manhã e tal, beleza, foi indo, mas de repente começou a ficar denso, assim, como, nossa senhora, começou a vir uma energia mais pesada mesmo, assim. E aí eu acabei vendo que outras pessoas também estavam meio que passando por isso. Então eu queria confirmar com vocês como que foi esse dia, né? Pra vocês. Inclusive, aí o que acontece, né? Pra mim veio um grande insight, que é a questão alquímica, né? Eu acho maravilhoso, gente, como a gente pode vivenciar. E aí, Daniel, meu querido, como a gente pode experienciar cada dia com um grande aprendizado mesmo, sabe? Por quê? No processo alquímico, gente, ó, tem 4 fases principais, tá? Quando eu falo de alquimia, tá? Sabe aquela historinha que os alquimistas tentavam transformar chumbo em ouro? Isso aí é lorota, tá? Não é bem assim, né? Podia ter um pouco disso, sim, tá? Mas não era essa a ideia, tá? A ideia é transformar o chumbo da sua alma em ouro. É o lapidar dos elementos dentro da gente. Essa é a grande tradição alquímica. Ela não é material apenas. É o transmutar das sombras em luz dentro da gente, dentro da nossa consciência. É um potencial de transformação extremamente grande, incrivelmente grande. E o processo alquímico ele tem 4 etapas principais, tá? O processo alquímico, tá, em geral, ele se dá quando a gente encontra uma experiência. Quando a gente começa a vivenciar uma experiência. Então, o primeiro passo é você reconhece a experiência, né? Beleza. Então você vivencia ela aconteceu. Segunda etapa, a experiência passa a ser internalizada por você, tá? Tu internaliza essa experiência que tu acabou de viver. Esse é o segundo passo alquímico, né? O terceiro passo é você excretar, literalmente excreção, você jogar para fora o que não te serve mais. Joga para fora. Veja, a experiência veio, passo número 1, né? Enfim, não que seja exatamente assim, né? Mas a experiência veio, aí você internaliza, aí você vê o que te serve e o que não serve e você excreta, joga para fora o que não te serve. Por último, depois que você jogou fora o que não te serve, vem o insight, vem a compreensão, vem a iluminação, vem o ouro.
Você joga fora o chumbo na fase da excreção para que o ouro surja. Essa é a alquimia da alma, gente. Essa é a transmutação de chumbo em ouro verdadeira, né? Por que eu tô falando disso aqui? Porque em dias mais difíceis, começa a perceber. Geralmente você está na fase da eliminação. É alguma coisa que está aí dentro do seu campo que você está jogando para fora. Só que para você excretar uma sombra, um trauma, alguma coisa ruim, você tem que primeiro trazer para a consciência. Você reconhece aquilo. Olha, isso aqui é verdade. Isso existe. Agora que eu reconheci, eu mando embora. Mas o processo de reconhecer a sombra, que geralmente é mais difícil, de reconhecer alguma dor, algum trauma, algum sofrimento, alguma situação desafiadora, né? E essa parte geralmente é mais desafiadora, mais difícil mesmo. Mas depois vem a compreensão. Ah, então foi por isso que eu vivenciei essa história toda. Ou, no fundo eu precisava aprender isso aqui, né? Geralmente é essa a questão. E no dia de hoje eu senti bastante esse processo de colocar pra fora, sabe? De colocar pra fora que não me serve mais mesmo, assim. E aí transformar isso, né? Transformar, meditando, fazendo yoga, reiki, whatever, né? O que você achar que faz sentido. Mas enfim, gente. Fala, Leque. De boa, mano? Autoconhecimento e evolução, bem-vindo. Bem-vinda ou bem-vindo, não sei. Se é um homem ou uma mulher. Marcelos Júnior, bem-vindo. Maravilhosa colocação. É leve, né, Li? Fica bem leve, assim. Bem leve mesmo. Enfim, vamos entrar agora, gente, no tema em si da live. E aí, Isidoro, meu querido, tudo bem? Bem-vindo, grande irmão. Vamos lá então, gente. O que aconteceu ontem que a gente tava conversando lá no nosso clã, tá? Pessoas aqui do clã sabem muito bem do que eu tô falando. Pra quem não sabe, clã, tá? É o grupo, é a família que a gente tem lá dos cartógrafos de almas, onde a gente conversa sobre diversos tipos de temas, damos muita risada, mas também conversamos sobre temas muito sérios. E a gente compartilha experiências também lá, né? E aí, surgiu ontem a seguinte reflexão sobre o destino. Somos guiados, nosso destino está traçado antes da gente nascer e tudo acontece da mesma forma ou não? Tudo acontece de uma forma específica como tem que acontecer ou não? Como é o livre-arbítrio dentro disso tudo, né? E, bom, a gente ouviu várias opiniões lá, muitas contribuições. Como eu falei já no começo da live, eu acho que esse é um tema pra gente levar pro sono. Então depois da live aqui também, leva pro sono as tuas concepções, assim, vai pensando nisso. Porque é uma questão complexa, é um assunto muito profundo mesmo, né? Então, começando pelo o que seria, né, o destino no nosso mapa, né? Aonde estaria o destino no mapa em si? Meus cachorros começaram a bloquear agora aqui, gente. Não liguem se tiver som de cachorro, né? O nosso mapa, tá? Nós temos as 12 casas que representam áreas da nossa vida. E em cada uma dessas casas, a gente tem aspectos, planetas, signos, que vão dando um tom para as áreas da vida onde a gente vai vivenciar aquilo, a forma como a gente vai vivenciar e principalmente também como vamos passar por aquela experiência, aquela área, né? O que acontece? Muita gente pega o mapa, tá? E acha que aquilo ali é um passo a passo da sua vida 100% determinado, 100% assim, escrito mesmo, assim, vai ser de uma forma só e você não vai conseguir sair daquilo, vai ser apenas de um jeito, né? E o que acontece, na verdade, é que não existe determinismo, tá? Determinismo só existe no método científico quando a gente ainda quer ser um pouco, digamos assim, quando as pessoas acabam se perdendo um pouco no egocentrismo, porque olha só, quem somos nós para chegar
numa experiência do mundo e falar, cara, isso aqui é assim, assim, assado, ponto, né? Muita gente faz isso, como eu falei, no meio científico hoje. Da mesma forma como já faziam antes. Ah, não, né? Muito tempo atrás, né, gente? Antes dos astrônomos, né? Antes do Copérnico, a teoria vigente era a do geocentrismo. Ah, não, a Terra está no centro do sistema solar. Aí chega o Copérnico e o Galileu e falam, não, mas veja bem, na verdade é o Sol que está no sistema solar, no centro dele. E os planetas orbitam ao redor do Sol. Eles foram vistos como loucos, gente, na época, né? Porque a ciência tem sempre a grande certeza das leis do mundo, né? Ah, não, o método científico criado por Descartes, ele é imbatível, né? Não, na verdade, nunca, né? O que acontece em ciência são teorias. Uma teoria, ela é uma possível explicação da realidade que está o tempo inteiro passível de ser derrubada por outra teoria, né? Então, como a gente pode estar o tempo inteiro nesse determinismo falando que não, cara, isso aqui é 100% de certeza, né? Não dá, né? Então, primeiramente, gente, determinismo não existe, porque mesmo no método científico, um bom cientista sabe, né? Como a Mariane falou aqui pra gente, um bom cientista sabe que teoria, ciência, a base da ciência é a experimentação e novas teorias que vão surgindo para derrubar as antigas e arcaicas que não explicam mais o mundo, conforme for surgindo novas tecnologias, né? Beleza. Ou seja, se não existe determinismo no mundo, eu também não acredito que exista no mapa astral, no mapa da alma, tá? O que acontece, gente? Como que acontece, primeiramente, tá? A influência do mapa na nossa vida. Por que os planetas influenciam a nossa vida? Como que é isso? Como que se dá isso tudo? Tá? Eu vou começar explicando aqui uma visão através da antroposofia, tá? Que é hoje uma das linhas que eu mais sigo, assim, que eu mais estudo, que, enfim, é uma linha muito séria, assim, muito séria mesmo, né? Então, o idealizador dela, o Rudolf Steiner, ele traz diversas explicações muito completas, assim, sabe? E o que acontece, né? De acordo com a antroposofia, a nossa principal forma, tá, de comunicação com as hierarquias superiores é através dos astros. Vou explicar isso já. Bem-vinda, Socorro. Bem-vinda, Fernanda. O que acontece, gente? Imagina comigo lá nos primórdios, com os primeiros seres humanos, que ainda não tinham a consciência que a gente tem hoje, tá? Eram seres com uma consciência mais rudimentar, mais primitiva, né? Isso não é ruim, não é bom também. É simplesmente a realidade, né? A gente foi evoluindo a nossa consciência. E lá no começo, veja, não tinha escrita, mal e mal devia ter fala, né? Não tinha uma forma muito prática de se comunicar com as hierarquias superiores, com o mundo espiritual. Então, o que acontece? Imagina para aqueles seres humanos dos primórdios, que tinham acabado de descobrir o fogo há poucos milênios, né? Fogo, luz. De dia tem luz do sol, beleza, chega na noite, pode até fazer uma fogueira, mas quando tu olha para o céu, tem um monte de pontos brilhantes no céu. Várias estrelas. O que é isso? Como assim? De noite tem vários pontos que brilham e eles se movem. O que é isso, né? Imagina o despertar da curiosidade nesses seres humanos primitivos, quando eles começaram a ver que as estrelas se moviam, né? Que a lua se movia também, principalmente a lua, né? E a influência da lua nas marés, nas plantações, em tudo, né? O que acontece? De acordo com a antroposofia, tá? Nas hierarquias superiores, também chamadas de dimensões superiores, tá? O movimento das entidades naquelas outras hierarquias, o movimento delas influencia o movimento dos planetas aqui embaixo.
que influenciam diretamente a nossa vida. Não necessariamente pela influência física de Mercúrio, de Marte, de Júpiter, do planeta em si, mas pela influência energética das hierarquias superiores. Uma hierarquia que rege o planeta Mercúrio e que movimenta-se energeticamente de forma que nos influencia através do movimento de Mercúrio. Então não é que Mercúrio indo mais para frente ou mais para trás na sua órbita, né? Aliás, não é que Mercúrio indo mais rápido ou mais lentamente na sua órbita influencia a nossa vida, mas a hierarquia superior de Mercúrio que executa uma ação energética num plano superior e que ativa essa energia representando pra gente em Mercúrio, representada pra gente em Mercúrio. Ou seja, recapitulando, vamos pegar agora um outro planeta, Marte, por exemplo, né? A entidade hierárquica que rege o planeta Marte lá nas outras dimensões, tá? Isso aí é papo de sexta, sétima dimensão, gente. É algo assim, quem tá, né? Imagina o poder de uma entidade para manifestar uma influência planetária na Terra, né? O que acontece? Essa entidade que rege a energia de Marte, né? Porque todas as entidades, nos diversos níveis dimensionais, todas elas, né? Elas possuem uma energia fundamental, uma base, né? Então vamos pegar a entidade que rege o planeta Marte. Essa entidade executa uma ação energética aqui na Terra. Manda energia daqui, lá, para cá. Manda para cá. E a forma dessa entidade se comunicar conosco, mostrando as causas dessa ação que ela tomou lá em cima, é através do planeta Marte. Ou seja, a entidade supradimensional, em outra dimensão, ela atua e a reverberação da atuação dela aqui na Terra nos é mostrada através dos planetas. Os planetas nos mostram as ações energéticas das entidades nas dimensões superiores, gente. Vocês têm noção disso? Eu não sei se ficou muito claro. Espero que sim, porque é um assunto realmente mais complexo assim mesmo. Até se vocês quiserem que eu explique um pouco melhor, é só falar, tá? Mas basicamente não é o Marte que se move e influencia aqui, apesar de que tem sim a influência física, tem um pouco disso, mas não é o principal. Não é, tá? A verdadeira influência vem de seres superiores, gente. A verdadeira influência vem dos mestres ascensionados. A verdadeira influência vem de outras entidades, de outros níveis dimensionais, hierárquicos, outros lugares. E por que eu chamo a astrologia de a ciência ancestral? Porque lá nos primórdios, quando o ser humano estava começando a tentar entender o mundo espiritual, da onde vêm essas influências, quem são esses tais de seres superiores, a primeira forma que a gente encontrou de se comunicar com eles foi através da astrologia. Porque você olhava a Lua se mexendo, Marte se mexendo. Cara, é o mundo espiritual te comunicando algo. São as hierarquias superiores te comunicando algo, trazendo informações para nós. Foi a primeira forma que o ser humano encontrou aqui, encarnados na Terra, de captar as mensagens dos seres nas hierarquias superiores, gente. Olha a profundidade disso. Por isso que eu chamo de astrologia ancestral, porque é ancestral demais mesmo, né? É ancestral, verdadeiramente ancestral, é antiga, primordial mesmo, né? Bem-vindo, gente, quem está entrando agora. Então, primeiramente entenda que no seu mapa da alma estão
comunicadas as influências energéticas das entidades nas dimensões superiores, tá? De forma que você consiga entender literalmente o seu caminho de vida e aí talvez o seu destino. E agora a gente entra em destino. Porque agora você entendeu que não é o Mercúrio que influencia a sua vida e que não é nem o ser supradimensional que vai fazer você tomar uma ação A ou B. É uma intenção energética. Aquela grande entidade manda energia para cá. Você recebe ela. Recebeu. Lembra do processo alquímico que eu falei lá no comecinho? Né? Vem a compreensão energética. Vamos supor, Marte quadratura com Plutão. É um dia, meu Deus, dia de luta, briga, né? As entidades manifestaram essa energia de alguma forma. Sabe Deus como, né? A gente mal e mal sabe, né? Quem são elas? Manifesta isso através dos astros, né? Mostra pra gente, quadratura de Marte com Plutão. A gente que já está estudando o céu faz tempo, a gente começa a entender o que essas entidades superiores querem falar pra gente. Porque ainda não estamos prontos, espiritualmente falando, para acessar de forma livre. Para você se comunicar com uma entidade de sexta dimensão, de oitava dimensão. A gente mal e mal consegue acessar a quarta, que é a transcendência do tempo. Quem dirá se comunicar com uma entidade de quinta, sexta, sétima dimensão? Por isso que eles usam os astros para se comunicar com a gente, né? Então vamos lá, num dia aí que está Marte e Plutão em quadratura, um dia difícil, né? Foi passado essa informação pra gente, hoje vai ser um dia difícil. Beleza. A energia vem pra você, vem pra mim, vem pra todos nós. Você sente que você está querendo brigar, você quer guerra. Mas é você que escolhe o que vai fazer com essa energia, com essa influência energética. Você escolhe. Isso é o livre-arbítrio. Não é à toa que está na Bíblia que Deus deu o livre-arbítrio ao homem, né? Se eu estiver errado, alguém me corrija. Mas Deus providenciou ao homem o livre-arbítrio para que a gente possa escolher e tomar as nossas decisões. Literalmente isso. Então, se uma mensagem energética vem dos planos superiores para nós, como a gente reage a essa mensagem é questão nossa. É influência nossa. É com base nas nossas experiências. Tanto que a gente pode voltar no tempo. Gente, cura de criança interior é viagem no tempo. Como que você pode voltar e curar a ferida da sua criança interior que sofreu com 5, 6 anos de idade? Viagem no tempo. Time travel. Começa aí, gente. É mais possível do que a gente sequer imagina. O que é regressão? Você acessar outras vidas. O que é constelação familiar? Além do que você se comunicar com antepassados e curar traumas que estavam no passado. É a gente literalmente começando a transcender essa barreira da terceira dimensão e indo para a quarta, né? E cada vez mais a gente vai usando oráculos diferentes para se comunicar com essas hierarquias superiores. Lembrando que, cara, a missão é literalmente chegar nesse nível de se conseguir se comunicar. É aquilo que eu até falei em uma live esses tempos sobre o sagrado anjo guardião, que é o SAG. Gente, é extremamente delicado uma comunicação com as esferas superiores, né? O que acontece até? Eu já passei por alguns terapeutas que chegaram para mim assim e falaram, eu me comuniquei aqui com o seu eu superior e ele me mandou te dizer isso. Eu já... O quê? Como assim, cara?
o meu eu superior te mandou, sabe? Primeiro, né? Para a pessoa conseguir se comunicar de forma livre, aberta, com o próprio eu superior, sem equívoco, tipo assim, ó, é certo, falou isso aqui, ó, falou isso, falou aquilo. Não é nada mais, nada menos do que o caminho que todos os mestres espirituais da Terra falam. Que você tem que passar anos estudando, se trabalhando para conseguir. E aí vem alguém assim que, não desmerecendo, tá, gente? Assim, de forma alguma, tá? Não tô desmerecendo o trabalho de ninguém, de forma alguma mesmo, tá? Só que vem alguém de fora e fala que acessou o teu eu superior, sendo que a pessoa não acessa nem o dela direito, né? Olha o perigo disso aí. A pessoa sai da sessão, nossa, o meu eu superior disse isso pra mim, meu senhor, o que eu faço agora, né? Caramba! E aí entra num looping, às vezes, cara, que traz sofrimento pra ela. E aí, às vezes, não tem nada a ver, às vezes, sabe Deus o que a pessoa tá acessando, né? Então, essa questão do destino também é muito delicada quando a gente fala de conversar com alguém sobre o destino daquela pessoa através de um oráculo, como a astrologia, como o tarô, como a numerologia, como o I Ching, por exemplo. É muito delicado de você chegar e falar assim, ó, a tua vida vai passar por isso, isso e aquilo, vai ser assim, 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 assado. Cara, como é que você pode ter tanta certeza? Né? Tanto que assim, ó, é visto os grandes, assim, cara, os mestres, né, gente? Quando a gente vai atrás, assim, sempre que tem alguma pergunta mais profética, mestre, o que vai ser da minha vida em tal sentido? Cara, é sempre uma metáfora, uma parábola, é sempre algo amplo, além. Porque o mestre sabe que não existe determinismo. E principalmente, ele sabe que toda palavra que ele falar para aquele ser humano que está ouvindo ele ali vai ser crucial para a vida que aquela pessoa vai tomar. Então, como que a gente chega, por exemplo, numa sessão de astrologia e fala, ó, tu vai passar por um acidente com 30 anos, tu vai se separar com 27. Gente, como assim? Como assim? Não tem como isso acontecer. Aliás, isso acontece muito, muita gente faz isso. Mas é a pior coisa que a gente pode fazer como terapeuta. As pessoas precisam ter responsabilidade espiritual, gente. Sabe? Isso é responsabilidade com o caminho do outro. Sabe? A gente não pode chegar pisando no mundo do outro assim, tipo, ah, não, aqui eu sou um oráculo, tudo que eu acesso é perfeito. Não é. Não é, sinto dizer para os terapeutas, meus amados queridos, eu e vocês estamos no caminho. Muitas coisas que vêm pra gente, pessoal, infelizmente ainda não é totalmente alinhado, totalmente perfeito. Por isso que a melhor forma de terapeutizar, de ser um canal de cura, é, cara, deixar a intuição se liberar, mas de forma leve, sem determinismo. A grande questão só é o determinismo. O que vem na tua intenção tá perfeito, tem que ser passado para frente mesmo. Se chegou para você falar para aquela pessoa, tu tem que falar, tem que falar. A questão aqui não é essa. Veja bem, a questão é o determinismo. Como você fala? Sabe? Não é tu falar, ó, a sua vida é exatamente assim. Mas talvez você possa falar, ó, eu tô sentindo uma energia que tá me falando isso. Faz sentido para você ou não faz sentido? Percebe? Como às vezes é pequeno esse detalhe, mas como faz tanta diferença para a pessoa que está ali sentada junto com você, né? É um cuidado isso, gente. Aquela velha história, se você vai caminhar, tá, pelo terreno do coração do outro, é recomendado que você vá descalço, porque é solo sagrado. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Se a pessoa confia em você
para uma sessão terapêutica, tem que tomar cuidado com o que a gente fala, como a gente fala, né? Porque tu pode ajudar muito ou pode atrapalhar muitas vezes também a pessoa, pela forma como você fala, pela forma como a gente fala. Isso é extremamente importante. Em todos os tipos de terapias. Seja a terapia convencional mesmo, assim, sabe? Psicólogo mesmo, psicóloga, ou terapias esotéricas, holísticas, gente, né? Por quê? Cara, vou até contar aqui uma história. Tinha tinha um mestre, né, numa cidade do Oriente, e esse mestre tinha um discípulo que era muito famoso. Esse discípulo, ele era extremamente famoso por adivinhar o futuro. Ele tinha uma habilidade extremamente forte, tá, para adivinhação do futuro. Ele tinha uma força para isso, tá? E aí tinha um cara chamado Mocha. E esse Mocha, ele estava muito preocupado com o seu emprego. Ele estava trabalhando lá em um pedaço de terra, né? Ele estava um pouco preocupado, ele estava vendo que o chefe dele estava meio que prestes a cobrar ele ou até mandar ele embora, né? Então ele vai até esse discípulo do mestre, que era um cara que tinha uma visão do futuro muito forte, chega para ele e pergunta: olha, isso era numa sexta-feira. Domingo, eu tô sentindo que vai acontecer alguma coisa comigo no domingo. O que você acha que é melhor para eu fazer? E esse grande oráculo fala para ele o seguinte: cara, não saia de casa. Não saia de casa. Se você sair de casa, vai acontecer alguma coisa muito ruim com você. Vai ser um dia horrível. Não saia de casa. Passe o domingo em casa, com a sua família. Não saia, não saia. E depois o Mocha, ele foi conversar com o mestre. Chegou pro mestre, né? E falou assim: ó, o seu discípulo, né, tão famoso por ser um grande oráculo, ele me falou para nem sair de casa no domingo, né? Porque vai ser um dia tenso para mim, vai ser um dia bem difícil, né, e tal. O mestre olha para ele, fala: não, você tem que sair de casa. Domingo vai ser um dia divisor de águas na sua vida. Você tem que sair de casa. Saia de casa. Pegue a sua família e saia. Vão para onde vocês quiserem, mas saia, celebre esse dia. Beleza. O Mocha, então, no domingo, ele pega a sua família e ele sai de casa. Eles vão para uma feira, vão lá se divertir, né, e tal. E nesse caminho, ele se encontra com o chefe dele, com o dono das terras em que ele trabalhava. E esse chefe era alguém muito sovina, era alguém muito pão duro mesmo, assim, e um homem até um pouco cruel. Quando ele viu o Mocha com a família dele lá, ele se lembrou de que o Mocha estava devendo alguns meses de aluguel, porque o Mocha pagava lá para plantar nesse terreno. E ele não estava conseguindo vender direito, estava sendo uma época de vacas magras. E esse chefe chega pro Mocha, espera o Mocha voltar para casa e vai com os homens dele, vai ele e mais 2 homens lá, entram na casa do Mocha, na frente da família dele e falam: ó, cara, é o seguinte, já tá aqui 2, 3 meses de aluguel atrasado, eu não quero nem saber. Eu quero que você pegue as suas coisas e vá embora, eu tô te despejando. Não me importa se você tem filho, esposa, não quero nem saber. O Mocha tentou de toda forma conversar com ele e pedir, né, e tal, e o cara, enfim, até chegou a agredir fisicamente o Mocha, né, despediu ele. Beleza.
Nesse mesmo dia, esse patrão ele foi embora para casa. E na casa ele se encontrou com a sua esposa, sua companheira. A companheira era a verdadeira dona das terras. Ela só deixava ele como encarregado. Isso era na segunda-feira já. Aí ela chega em casa e fala: nossa, tô achando tão estranho. Hoje eu fui na feira e o mocho não tava lá. Aí o marido pergunta: ué, mas por que você estava indo atrás do mocha, né, e tal? Aí ela falou: porque o mocha sempre foi o que mais me ajudou na feira. Ele carregava as coisas para mim. Ele me ajudava a escolher as melhores verduras sempre. Ele é tão importante para mim. E aí quando o cara conta para ela que ele despediu o mocha, bateu no mocha, ela fica braba, mas muito braba. E eles já tinham tido desentendimentos antes. Essa foi a gota d'água para ela. Aí ela chega para ele e fala: ó, ou se você não for agora lá fazer o mocha voltar e se pediu perdão para ele, eu nunca mais quero ver você na minha frente, né? E trate de dar as terras para ele, né? Uma parte, né? Esse homem volta para casa do mocha totalmente arrependido, pede perdão pro mocha, implora pro mocha voltar a trabalhar lá. E ele fala: e eu faço questão de te dar um pedaço de terra, você vai ter que pagar menos agora, tá? Eu quero que você só me pague quando você conseguir, eu não vou contar esses meses mais de aluguel. Pode ficar tranquilo aqui, você tem agora a sua própria casa, né? E depois disso o mocha prosperou muito, muito, muito. Voltou pro templo lá e chegou agradecendo, né? Mestre, muito obrigado. Muito obrigado por me falar para eu sair de casa naquele dia. Você transformou a minha vida com essa informação, né? Você me ajudou a transformar ela. O mocha vai embora e o discípulo, aquele lá famoso, oráculo, chega para o mestre e fala: mestre, eu não estou entendendo. Por que deu certo? Por que ele veio te agradecer se eu vi que domingo ia ser um dia horrível? O mestre chega para esse discípulo e fala: você desenvolveu a capacidade de ver o futuro, mas eu consigo ver além. Além do futuro, né? Essa é a história. O que eu quis dizer com essa história, gente? Porque eu entrei nisso assim. Porque a questão não é a gente saber se vai acontecer tal coisa X ou Y, ou a gente saber qual vai ser o fim ou para onde a gente está indo ou vindo. O importante é o caminho. O importante é sempre o caminho. E sempre a gente consegue olhar além das previsões astrológicas, tarológicas, numerológicas. Além. A verdadeira maestria é conseguir transcender essas previsões determinísticas e entender que todas as situações estão dentro de um grande plano. E aí sim eu chamo esse grande plano de talvez um possível destino. Pensa no mocha, né? Foi o destino que ele conversou tanto com o discípulo quanto com o mestre. E o mestre falou isso para ele, né? Ele poderia ter conversado somente com aquele discípulo. E talvez ele tivesse sido expulso e nunca mais ia ter tido aquela grande chance. Mas o mestre viu que aquela questão difícil seria de suma importância para lapidar o diamante interno dele, para ajudar ele no caminho dele, para fortalecer ele no caminho. Então ele falou: não, você tem que sair de casa mesmo, no domingo. Saia de casa sem medo, vai dar tudo certo. E deu mesmo, né? Então, na hora da gente analisar o mapa de alguém, vocês vão conseguir ver um monte de coisa, tá? Você vai conseguir ver que às vezes a pessoa vai ter uma tendência de se separar, por exemplo, uma tendência de brigar com a mãe, uma tendência de qualquer coisa. Mas lembra, gente, aquilo ali não pode ser interpretado como um fim.
aquele aspecto não pode ser interpretado como algo separado, fragmentado, porque ele está sempre dentro de um grande todo que é o mapa. De um grande todo. Não é a situação ruim que vai impedir a pessoa de sair de casa. Porque ela tem que sair, ela tem que se movimentar. Então, na hora de fazer as terapias, é importantíssimo tomar esse cuidado com o que a gente fala, como a gente fala e principalmente pensar no seguinte: como eu vou comunicar isso para essa pessoa sem determinar para ela algo, sem deixar mais difícil para ela o caminho, sem deixar ela com medo. O mestre poderia ter falado lá pro Mocha: Mocha, não sai de casa, tenha medo, vai ser ruim. Não, ele tranquilizou. Nossa função como terapeuta, gente, é tranquilizar o outro, não é deixar a pessoa com medo. É tranquilizar, sabe? É realmente ajudar essa pessoa. Tranquilizar. Né? Não trazer informações que vão piorar a vida dela, que vão deixar mais difícil a vida dela. Essa é a função do terapeuta, independente de qual seja a linha que você trabalhe, né? Extremamente importante isso, entender essa grande questão, né? E aí, eu até estava falando essa semana passada com uma das minhas alunas. Cara, eu comecei a estudar um cara lá, um astrólogo do Renascimento, não, minto, bem antes. Um astrólogo do período do Alexandre o Grande. Estava conversando com a Lina sobre isso. Do período helenístico. E esse astrólogo, ele, nas obras dele, ele ensina exatamente, você vê a questão da morte. A morte material aqui, nessa vida, né? Como tu morre, como vai ser esse teu processo, se vai ser uma morte mais dura, uma morte mais tranquila, uma morte, sabe? E aí eu comecei a ler aquilo, vi algumas coisas assim, e eu percebi que aquilo lá, cara, por mais que assim atisse um pouco da nossa curiosidade, mas de nada adianta a gente estudar algo nesse sentido. Porque querendo ou não, a nossa morte ela vai acontecer de alguma forma. E se eu olhar, por mais que nem seja tão real, por mais que não seja daquela forma, se eu ver, por exemplo, que eu vou ter uma morte violenta, né, ali no mapa, eu vou passar o resto da minha vida preocupado com isso, né, se eu não souber terapeutizar, né. Claro que esse aqui é um exemplo mais extremo, assim, mas tem muita gente que faz atendimento por aí e fala que a pessoa tem um trauma incurável, que ela vai desenvolver câncer, sabe, assim, umas coisas tão pesadas que não ajudam em nada mesmo. E aí, a gente perde a função como terapeuta. A gente perde a função como canal de transformação pessoal, de cura. Perde isso. E aí, começa a caminhar pelo outro lado. Em vez de ajudar a pessoa a evoluir, a gente começa a travar mais ainda a vida dela. E isso é extremamente complicado, né, gente? Não é o nosso objetivo aqui, né? Não é essa a questão, enfim. Gente, vou ler aqui as mensagens de vocês, não tinha lido antes. Foi exatamente o medo de orientar a pessoa de forma equivocada que fez com que eu fugisse mais de 30 anos. Então, eu te entendo muito, cara. Te entendo muito. E eu honro muito isso também, sabe? Porque é uma preocupação muito válida, muito necessária, assim. Muito necessária mesmo, né? É importante a gente se preocupar com isso, porque não é qualquer coisa. É aquela questão que eu falei antes, né? Ao adentrar, né, pelo coração de outra pessoa, tire os calçados, porque é solo sagrado. Né? Então tem que cuidar mesmo, assim. Né? Também não pode deixar isso te paralisar, né? Mas é muito importante, né?
Pensar isso. Socorro! A gente vai abrir as vagas para a próxima turma. Não sei quando, mas em algum momento. Aí você pode entrar e aprender tudo isso que eu falo aqui pra você. Amandinha, querida, notícias boas do eclipse. Olha, cara, o eclipse ele vai ser muito, muito, muito forte, né? Dia 19, vai ser no eixo Escorpião e Touro, né? Eu vou fazer, na verdade, uma live mais próximo dele sobre o eclipse em si, tá? Mas vai impactar muito a vida material de todo mundo. Vida material e também, cara, é Escorpião, né, gente? Então, assim, vai mudar muito, assim, alguma coisa vai mudar muito forte. A gente vai renascer mesmo, assim, sabe? De forma muito forte mesmo, assim. Isso vai acontecer com certeza, né? Enfim. Mas eu trago mais certinho daí em live também essa questão do eclipse. E olha, Lilian, excelente ideia. Eu vou até trazer uma meditação junto. Muito bom. Excelente ideia. Excelente ideia mesmo. Vamos, com certeza, com certeza. Maravilhoso. Com certeza. Então, gente, livre-arbítrio existe. Ele é real, tá? O seu destino ele não está traçado. O que tem são as energias. As tendências energéticas comunicadas pelas hierarquias superiores. Lembra disso, né? Quem quiser saber mais sobre isso, estuda o livro A Ciência Oculta, do Rudolf Steiner, tá? Lá ele fala muito sobre isso. Sobre como as hierarquias superiores trazem as influências energéticas pra gente. Através dos astros, né? Como essas entidades supradimensionais trazem isso pra gente, né? E como acessar cada vez mais de forma pura esse canal, né? Isso vai também ter tudo a ver com até uma mudança do método aí da... Até vou comunicar isso para os meus alunos melhor, tá, gente? Um pouco mais... Acabei de falar do Rudolf Steiner. Aí você entrou, que massa. Eu vou comunicar mais, tá, gente? Pra vocês ao longo das próximas semanas aí também. Mas eu vou trazer uma visão trimembrada de todos os signos, tá? Literalmente a trimembração zodiacal, pra gente acessar as frequências mais elevadas do nosso signo. Pra não parar no teu signo, sabe? Pra transcender isso. Porque todos os 12 signos têm 3 fases. E tem 3 arquétipos diferentes pra cada um deles, tá? A gente consegue acessar isso tudo. E a minha ideia, na verdade, como eu já falei pra vocês, né? A gente vai trazer algo que eu nunca vi em nenhum lugar de astrologia no Brasil. Pelo menos no Brasil eu nunca vi. No mundo eu não sei. Mas trimembração com astrologia ancestral eu nunca vi. Vai ser algo bem, bem massa. O livro é A Ciência Oculta, do Steiner. E aí, ó, gente, pra quem quiser começar a ler o Rudolf Steiner, eu até falo o seguinte pra vocês, ó. Vão já com a mente preparada, tá? Pra ler, entendendo que ele escreveu as obras dele literalmente com a ideia de que durante a escrita a gente fosse também se desenvolvendo espiritualmente, tá? Então, no começo pode ser uma leitura meio difícil. Não é muito difícil, não, tá? Pode ser um pouco difícil. Se você não lê muito, pode ser um pouco difícil. Ou se você lê, tipo, coisas muito leves, assim. O que acontece é que o Steiner, no próprio Ciência Oculta, ele fala isso. Que a escrita do livro foi feita para que a gente vá fazendo um esforço espiritual, um esforço da consciência, ao mesmo tempo que faz um esforço racional, tá? Então é um livro que vai te desenvolvendo espiritualmente, é a coisa mais louca do mundo, assim. É bem legal, tá? Então se você for começar, comece e termine o livro. Eu até
Bom, se quiserem, eu recomendo outros livros daí, da antroposofia em geral também, daí pelo DM, assim, mas esse aí é um livro que fala muito sobre as eras da humanidade também. É a biografia humana através dos planetas. É muito massa mesmo, assim. Aí tem as eras lá do antigo Sol, antiga Lua, e ele vai passando, assim, por tudo. É incrível, incrível mesmo. Então, recomendo muito que vocês estudem esse livro aí. Quem quiser, né, se aprofundar um pouco mais, ou se quiser ter acesso a esse conteúdo de forma mais traduzível para os nossos de forma mais tranquila, vem com a gente pro Cartógrafo de Almas, né? Quem já tá lá com a gente, né? Vocês vão ter todo esse conteúdo aí totalmente dentro, porque vocês, né? Enfim, gente, já estão lá também. E a minha ideia, na verdade, eu sempre falo isso para os nossos alunos, né? Que a minha ideia com o cartógrafo, na verdade, é estar o tempo inteiro evoluindo mesmo, assim, né? É levar para esse curso novos horizontes. Realmente, assim, transcender o que é apenas um cursinho. Né? Eu quero trazer informações profundas mesmo para vocês, porque esses grandes mestres, muitas vezes, eles acabam sendo estudados por pequenos grupos, por ordens, por associações, né? E acaba às vezes não caindo nas mãos de muita gente. Eu quero mesmo passar para vocês o néctar do néctar mesmo, assim, do que eu mais encontro de maravilha, né, nesse caminho espiritual. Porque vocês merecem muito, muito mesmo, na verdade, né? Merecem muito mais do que isso, inclusive, né? Muito mais mesmo do que isso, inclusive. E, enfim, gente. A questão, então, sobre o destino, né? Eu espero que tenha esclarecido mais do que confundido vocês, né? Espero que tenha ficado um pouco mais claro essa questão. É, Convido vocês a refletirem também sobre o que eu falei aqui, tá? Então, a gente tem as influências energéticas das hierarquias superiores, né? Mas é a gente que domina essas energias. É você que escolhe o que fazer quando tá um Plutão quadratura com Marte e tá uma energia de guerra. Você escolhe guerrear ou não, né? Ou você escolhe usar essa energia para o bem ou não. Cabe a você fazer isso. Cabe somente a você, né? Então o que acontece? Existe um certo destino até certo ponto, tá? Mas é a gente que decide também o que fazer. Outra coisa, eu esqueci de um ponto muito importante mesmo. Ah, Johan, a gente planeja a nossa encarnação? Depende muito. Depende do nível de consciência daquela entidade, daquela consciência, daquele espírito. Quanto mais evoluído, mais maturidade espiritual tem e mais capacidade para programar a própria existência aqui na Terra aquele espírito tem. Quanto menos consciência, menos evolução espiritual, mais é necessário que os mentores e guias planejem a encarnação para a pessoa, tá? Então depende, tá? Não é, então todo mundo escolhe como nasce. Não, nem todo mundo tem um nível de esclarecimento espiritual grande a ponto de poder literalmente traçar como vai ser a sua encarnação. Alguns têm, poucos têm, hoje em dia, bem poucos, né? De tipo traçar a vida inteira, né? O que a gente faz muitas vezes, né? Quem já está nesse caminho de evolução ao longo de algumas vidas é o seguinte: a gente dá umas pitadinhas, né? A gente tem alguns rompantes de consciência, a gente ajuda os mentores a, digamos assim, né, a escolher, entre aspas aí, né, o nosso caminho aqui. Mas de forma geral, tá, a gente não tem tanto poder de escolha assim, não, tá? O poder de escolha aumenta conforme aumenta também a nossa evolução espiritual, tá, gente? Então, assim, é isso. É importante também a gente entender que o caminho, ele, cara, sinceramente, assim, eu não vejo um fim pro caminho espiritual, sabe? Qual que é o fim? Pra onde acaba? Quem sabe?
Então por que não se preocupar tanto com o fim e aproveitar essa viagem, né? Poxa, que viagem maravilhosa. Vamos aproveitar, né? Todo dia aí. Às vezes meio difícil, às vezes bem bom, né? Mas é a nossa realidade aqui, nessa terrinha linda, né, gente? Enfim. Que bom que esclareceu, Regi, de verdade mesmo. De verdade mesmo. Tem muita encarnação compulsória aí. É, né? Pode perguntar, Janete. Oi, mãe. Gente, essa é a minha mãe, ó. A André. Inclusive, converso muito com a minha mãe sobre espiritualidade, tá, gente? Minha mãe, ela é expert em antroposofia. Lançou um livro agora, inclusive, eu vou logo fazer uns stories, vou fazer amanhã uns stories divulgando o livro dela também. Tá aí pra quem quiser comprar, pode comprar comigo ou pode comprar com ela também. Um livro incrível, falando sobre os processos complexos de forma simples da infância, né? Janete, pode fazer a sua pergunta, querida. Sobre reencarnação. Se eu souber responder, no caso, eu respondo, tá? Mas nem tudo você vai responder. Então, assim, gente, também é uma questão de entender com humildade também, assim, né? Eu vejo que, assim, a gente não tem que estar tão longe no caminho, né? Tão evoluído para conseguir já ter uma boa noção dessa encarnação, né? Assim, exemplo, né? Muitas pessoas que estão aqui ao vivo, eu sei que, cara, só por vocês estarem buscando o caminho, por estarem se desenvolvendo, né? Com certeza vocês tiveram muita clareza no processo da reencarnação, né? Com certeza, né? Mas, por exemplo, aquela pessoa que nunca busca o caminho espiritual e acha que a gente morre e fica dormindo até Jesus voltar, por exemplo, né? Essa pessoa, com a crença dela, que tá perfeito, tá? Não tem... Sempre falo isso, né, gente? Ó, não tem certo e errado, né? Se a pessoa, ela nem sabe que ela reencarna, como que ela vai poder ter... Assim, talvez ela nem saiba que reencarna mesmo, assim. Talvez ela não tenha dado nenhum pitacozinho na reencarnação dela, né? Então depende muito da onde essa pessoa tá. Eu vejo que quanto mais a gente se dedica para isso, né? E não é à toa, assim, exemplo, pessoas que, às vezes leva um pouco mais de tempo para começar a se dedicar à espiritualidade, mas assim, em pouco tempo já, nossa, vai super rápido. Gente, obviamente essa pessoa não tá aqui na primeira, segunda, nem terceira encarnação fazendo isso, né? Já tá a tempo. Então você, que eu sei que tem muita gente aqui, né, que quando começou foi tá deslanchando, óbvio que é uma alma velha, né? Claro. A questão eu tô falando mais dessa galera mesmo, assim, que, cara, que não, tipo assim, realmente não acha que a gente não reencarna, ou, sabe, ou quer, sabe? Enfim, vocês sabem, né, gente? Assim, ou, tipo, quem não quer fazer o mal, ou se a pessoa, enfim, quanto menor é o nível de consciência da pessoa sobre o mundo espiritual, menor também é o livre-arbítrio dela na escolha da reencarnação atual, né? Porque, assim, não se esqueçam que a gente faz combinados do outro lado, né? De nascer com aquela mãe, com aquele pai, com aqueles irmãos, né? Quanto mais consciência espiritual você tem, quanto mais você evolui no caminho, mais força você tem, né? Para definir os seus acordos e definir com quem tu vai reencarnar aqui nessa vida, né? E eu acho que é esse o caminho mesmo, né? Até chegar no nível dos mestres aí que falam, né? Que o cara vem com a encarnação pronta, nasce, quase nem esquece de nada, vem lúcido do outro mundo, do outro plano, lembra de tudo, acessa todas as vidas,
né? Estamos chegando lá, né, gente? Com certeza. Janete, não sei, por ser criada em um lar evangélico eu não sei. Tem algum livro que comprove que isso realmente acontece? Eu acredito que não acaba, mas não sei se retorna para esse mundo de novo. Olha, eu te recomendo muito o livro dos Espíritos do Kardec. Vou até escrever aqui. Foi o primeiro livro de Livro dos Espíritos. Foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida, esse aí, sabia? Com 10 aninhos. Esse livro aí é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso mesmo. O que acontece, Janete? Cara, eu gosto muito do princípio da descrença, na verdade. Não acredito em nada do que eu tô te falando aqui. Nada, nada, nada mesmo, né? O que importa é você ter as suas próprias experiências, né? Então, por exemplo, tu pegar o livro dos Espíritos e dar uma boa lida, ver se faz sentido pra você, né? Ver se encaixa, né? Começa a reparar se você teve algum tipo de experiência mediúnica ao longo dos anos, né? Outra coisa, tem um documentário. Ah, não, ó, Janete, eu vou te passar um documentário no privado, tá? Eu não lembro o nome agora, mas na Netflix tem um documentário que mostra vários casos de pessoas que se lembram de reencarnações passadas, tá? Por exemplo, tem o caso lá de um menininho que ele era piloto em outra vida e ele lembrou do lugar aonde ele morreu, foi com os pais lá e mostrou. E foi exatamente aonde caiu o avião de um piloto X lá. E tem várias outras coisas lá também. Então, eu vou te passar esse documentário. Se alguém souber já de cara aí, eu não me lembro o nome, mas tem na Netflix, fez maior sucesso esses tempos atrás. Eu lembro que tinha uma galera vendo e falando assim, tal, bem massa. Bem legal. Apesar que eu tive um sonho muito louco, que você reencarnava e viu uma cena muito louca, tive a sensação de que vivia aquilo. Olha, assim, provavelmente. Mas é a questão, assim, de tu literalmente deixar a experiência acontecer, sabe? Nada do que eu falo aqui é verdade. Por quê? É a minha verdade, né? Na sua vida é totalmente particular, o teu caminho de evolução é 100% seu, né? Então tudo que eu falo aqui é na tentativa de ajudar. Primeiro, vocês, segundo a mim mesmo, porque no falar também eu me ajudo muito a elaborar melhor as ideias, assim, né? É, mas a ideia é transmitir o conhecimento, que faz sentido pra mim. Né? Pode ser que pra você um ponto X do que eu falei não faça nenhum sentido. E que bom, porque é sinal que você está analisando aquilo que tu consome e você consegue diferenciar o que faz e o que não faz sentido para você, né? Por isso que eu gosto do princípio da descrença, né? Não é também desacreditar em tudo, mas é assim, ok, veio essa informação, beleza, eu entendo e tal. Agora eu vou ter a minha própria experiência. Eu vou ver se faz sentido essa loucura aí que esse cara tá falando sobre astrologia ancestral. Vou ver se é isso mesmo. Ele falou que os 4 passos da alquimia são aqueles passos lá. Eu vou mesmo ver atrás se é isso mesmo, né? É o princípio científico, que é muito maravilhoso, né? Só o problema da ciência hoje é que ela tá totalmente determinística, né? Determinista, né? Enfim. Mas vou te enviar sim, Janete. É Reencarnação o mesmo nome? Eu vou ver lá, mas eu vou te mandar, gente. Sério mesmo, porque é nossa, esse documentário aí nossa, é impressionante mesmo, assim. Então, gente, não só porque eu falar, né, mas porque qualquer professor, professora falar pra vocês, eu sempre faço isso. Cara, questiona mesmo, assim, questiona. Sem medo mesmo. Porque o teu caminho, ele é muito único, totalmente único. Não existe outro caminho como o seu, né? Porque imagina o tanto de conexão que tu fez
com a sua alma em outras e milhares de outras encarnações, né? Olha o caminho espiritual que tu tá traçando ao longo das suas vidas. É muito particular, né? Os mestres, eles nos ajudam muito a se entender, a se guiar melhor, mas o caminho espiritual é o seu caminho. O meu tutor aqui de Curitiba, ele fala sempre assim, cara, me diz se algum dos discípulos do Osho se iluminou com o caminho do Osho. Me fala um. Nenhum. Né? Por quê? Porque o caminho do Osho é o caminho do Osho. O caminho que ele usou para se iluminar é o caminho dele. O caminho de Buda é o caminho de Buda. O que os mestres fazem, né? E quem sou eu, né, para falar o que os mestres fazem? Mas assim, uma das coisas que os mestres fazem, com certeza, é transmitir insights, conselhos que eles tiveram ao longo do caminho deles. Porque são insights valiosos para o nosso caminho. Mas cada caminho é muito particular. Cada caminho de iluminação é muito particular mesmo. Muito mesmo, né? E aí a gente vai evoluindo cada vez mais, né, gente? Então, é isso, né? Questionar sempre. Entender que o caminho ele é muito mais importante do que o fim, no caso, né? E essa questão aí dos mestres, espero que também tenha das entidades hierárquicas, espero também, gente, que tenha ficado claro, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, me mandem no privado, tá bom? Que eu respondo daí depois pra vocês. Mas basicamente é isso, né? As hierarquias superiores, elas executam uma ação energética que é traduzida pra gente através do movimento dos astros, tá? Essa é a dinâmica, né? De acordo com o Rudolf Steiner, principalmente. Então, enfim. Tá? Janete, eu me sinto diferente, porque ninguém na minha família gosta de tarô, radiestesia, meditação, neguei por muito tempo. Olha, muitas vezes a gente se sente uma ovelha negra, né? Acontece isso, é bem isso mesmo, assim. Na verdade, o que acontece é que as pessoas são mandadas, né? Eu sinto isso, assim, que a galera que tá mais despertando pro mundo espiritual são enviados para famílias que às vezes estão meio dormindo, para puxar essa evolução, sabe? Para dar umas cutucadas, assim, sabe? Cutucada com amor, tá, gente? Os escorpianos de plantão sabem muito bem como é dar uma cutucada com amor, né? Então, muitas vezes a gente encarna numa família que às vezes não tá tão desperta, justamente para você puxar as pessoas junto com você, sabe? Pode ser muito isso também, né? Ah, eu sei muito bem como é isso. A questão, né? A moral judaico-cristã nos enchendo de medo, né? Culpa, pecado, nossa senhora, um monte de coisa. Um monte de coisa. Eu sei bem como é isso. Uhum. O que acontece é que, cara, a gente, de alguma forma ou de outra, sempre encontra o caminho, sabe? Por mais que tu negou isso por muito tempo, em algum momento vai chegar. Vai chegar. No momento certo sempre, né? Não, porque não tem como ser errado, né? Mas chega. O caminho chega, a missão chega. E a gente atua no mundo, né? Como deve. Enfim. Então é isso. Gente, espero que tenha ficado, que vocês tenham gostado dessa live. Vou fazer uma live sobre o eclipse, vai ser essa semana, né? Vai ser, ó, deixa eu ver. Hoje é dia 15. Vai ser na sexta-feira, é isso? Sexta-feira. Olha, eu acho que eu vou fazer uma live na quinta-feira, então, sobre esse eclipse de sexta-feira, tá, gente? Pra falar um pouquinho com vocês, assim, sobre o eclipse, porque, cara, é um negócio que vai impactar a gente por mais aí uns 2 anos, sabia? Pelo que eu vi lá. Tá bom? Mas eu trago pra vocês. E já. Então, é complicado, né, Janete?
A questão é que, cara, a gente não ser também aceito aonde estamos, né? Às vezes é complicado mesmo, assim. E as pessoas julgam demais, né? Falam que, isso aí, tarô é coisa do diabo. Isso aí que se fala, conversa com os mentores. Mas o diabo se disfarça. O diabo se disfarça mesmo. Aham. Com certeza. Gente, eu tô meio sarrista hoje. E um pouquinho ácido também. Vocês viram, né? Mas é isso. Tá tudo certo, né? Somos uma nova pessoa a cada dia que passa também. Enfim. Gente amada, muito obrigado por estarem aqui. Eu vou fazer uma fotinha aqui. Se quiserem, tirem um print, postem ali nos stories e me marquem. Duda, seu aniversário é na quinta-feira, né? Verdade, verdade. Ô, Li, minha amada. Sempre bom estar com vocês. Sempre bom. Inclusive, Li, vamos fazer uma meditação aí, mulher. Olha, tá feito o convite, hein? Gente amada, muita, muita, muita bênção pra vocês nessa semana, tá? Que seja leve. E que mesmo nos momentos mais pesados, tu se lembre que o é a excreção da fase alquímica. É o lapidar do esqueci, chumbo em ouro, mas interior, né? Lembra disso sempre, tá? Isso vai sendo sempre transformado, transmutado. O nosso chumbo interior em ouro. E o ouro é o metal do sol, da consciência, tá? Enfim, gente, é isso. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe imensamente todos vocês, tá? E toda a sua família, seus vizinhos, seus amigos, todo mundo que cruza o seu caminho. Tá bom? Beijo vocês, obrigado por mais uma live e até a próxima.